Amém. Aleluia. Pai, tua palavra nos diz, Senhor, que um dia o Senhor entrou numa casa, numa família, Senhor, e ali uma mulher, Senhor, chamada Maria, Pai, se assentou aos teus pés para ser ministrada pela tua palavra. Nós, como igreja, Senhor, queremos ser como Maria, que se assenta, aquieta a alma, toda agitação, preocupação, ansiedade, tudo aquilo que quer roubar, quer distrair, ó Deus, coisas que até são legítimas, ó Pai, mas o Senhor diz: Marta, Marta, por que te inquietas com tantas coisas? Maria escolheu a melhor parte, e isto não lhe será tirado. Pai, como igreja, nos ensina a escolher a melhor parte. Nessa noite, Pai, oramos por esse retiro e pedimos que a tua vontade, não a nossa vontade, mas a tua vontade, que é boa, que é perfeita, que é agradável, seja feita. Ó Deus, o Senhor não nos anula, Pai, mas, ó Deus, nós queremos fazer a tua vontade, como o Senhor nos ensina na oração do Pai Nosso. Seja feita a tua vontade naquele retiro, nesse retiro, como ela está sendo feita aí no céu, Pai. Entregamos nas tuas mãos, porque a igreja é tua, Pai. A igreja não é do homem, ó Deus, mas a igreja é do Senhor, porque o Senhor comprou ela com o teu sangue. Ó Deus, e nós não somos mais de nós mesmos. Oramos pelo ministério da palavra agora, usa a vida do Norberto. Ó Deus, que todo espírito de distração, conversas paralelas, coisas que não vão trazer edificação, ó Pai, caiam por terra agora. Que somente o teu Espírito Santo tenha liberdade de ministrar aos nossos corações. E, ó Deus, que nós possamos estar como aquele quarto tipo de terra, Senhor. Aquela que dá fruto a 30, a 60 e a 100 por um. Para a glória do teu nome que oramos, guarda agora, depois da palavra, livra de todo mal, em nome de Jesus Cristo, Senhor. Toda honra, toda glória, todo louvor, Senhor, como diz na tua palavra, não a nós, mas ao teu nome, dai glória, em nome de Jesus Cristo. Amém. Boa noite. Eu queria falar um pouco hoje sobre a esperança, né? A esperança que nós temos, nós cristãos temos, né? Essa esperança, ela é uma coisa assim, não é em cima de uma coisa que você não tem certeza que vai acontecer, né? Não é uma coisa incerta, né? Mas essa esperança é depositada na palavra e depositada no Senhor, né? E a gente sabe que essa esperança é uma esperança de vida eterna nas nossas vidas, né? É uma esperança onde as promessas de Deus vão ser cumpridas em nós. E que até os momentos de dificuldades que a gente passa, nós estamos amparados, sabemos que estamos amparados pelo Senhor, né? É como se fosse um porto seguro essa esperança que nós temos, né? Que traz paz, traz tranquilidade e força para superar os obstáculos no vida. Não é uma coisa assim tão simples para nós, é uma coisa, né? Uma coisa que a gente tem como certo mesmo, né? É uma coisa que a gente vê um futuro melhor, uma vida melhor, né? E também vê e faz com que a gente ande nos princípios de Deus.
Ele força a gente a andar nos princípios de Deus. Até as pessoas do mundo que não conhecem a palavra de Deus, olha para a gente, é crente, e fala assim, que a gente é até um pouco arrogante, né? Porque a gente tem a certeza das coisas em Cristo, né? E eles não têm. É uma coisa incerta para eles. Mas para nós não é uma coisa de certeza. Eu queria falar um pouco sobre isso com vocês. Eu anotei algumas coisas que eu quero ler para não perder certinho, tá? A esperança é uma confiança em Deus, que é a esperança bíblica depositada em Deus, que é visto como fonte de toda a esperança. O Senhor, Ele é a fonte, né? Confiar em Deus proporciona para a gente estabilidade, proporciona para a gente firmeza, mesmo diante das coisas que a gente vive e não tem muita certeza do que está acontecendo. Também a esperança é a certeza da salvação. É ao contrário do comum por aí que você vê, a esperança cristã tem a certeza da salvação pela fé em Cristo Jesus. E na promessa de vida eterna, que isso aqui é comparado com uma âncora que segura a nossa alma, firme a nossa alma. Também é uma questão de fé, onde a esperança está ligada à fé, porque é uma coisa que ainda vai acontecer, né? E ela exige da gente paciência para esperar as promessas de Deus, né? Que elas se cumpram com a confiança de Deus sobre o controle de tudo. Também a esperança é força para superar os desafios, né? A esperança bíblica funciona como uma fonte de força em momentos de dificuldades, nos ajudando a perseverar e a ter uma perspectiva diferente em relação às adversidades da vida. E a esperança no futuro. A Bíblia nos ensina, né, que Deus tem planos para um futuro para nós glorioso, certo? Sem mais sofrimento, sem tristeza. Isso é o que nos espera, né? Especialmente a esperança de viver para sempre com o Senhor após a nossa morte. É maravilhoso, né? E toda essa esperança que nós depositamos e buscamos, nós vamos atrás dela, conhecendo o Senhor, conhecendo a palavra, se derramando aos pés de Cristo, se colocando nossa vida nas mãos do Senhor, onde o Senhor vai transformando nossas vidas, vai levando de um lado para o outro, vai modificando o nosso caráter, vai transformando as coisas que têm que ser transformadas, né? E às vezes eu vejo que eu percebo que às vezes a gente tem uma característica que é assim, ó, nós temos assim a capacidade de tudo que é aquilo que a gente faz. Por exemplo, e também eu estendo isso quando eu vou falar da Carmen, quando eu vou falar da minha filha também. Todas as vezes que eu vou falar de mim e eu converso com Deus, eu me justifico. Eu falo assim, ó, eu fiz isso, Pai, mas foi por causa daquilo. Eu fiz isso por causa disso, Senhor. Sabe? Minha filha, meu filho, eles fizeram isso, mas a intenção deles não era essa, Pai. A minha esposa, meu marido fez isso, mas veja só, olha o sofrimento que ele está passando. Ele foi forçado a fazer isso. E todas as vezes quando a gente vai falar de outra pessoa, que não é a nossa família, a gente julga como juiz. Lá, está fazendo errado, vai dar errado, fez tudo errado, né? Eu quero falar um pouquinho do que Deus leva a gente, porque sabe o que acontece? Assim, se eu não sei de mim mesmo, quanto mais da vida de outra pessoa, né? Eu falo assim, que como se a gente fosse uma tela em branco quando a gente nasce. Deus criasse a gente, lógico que nós temos a genética, né? Por exemplo, eu tenho um exemplo claro em casa. Quando a Isabela tinha 2 anos de idade, eu comecei a trabalhar. E aí eu fui trabalhar em tudo quanto é capital. Fui para Porto Alegre, fui para o Rio, fui para Salvador, fui para tudo lugar, Brasília, viajando anos e anos. E a Isabela tem muitas características minhas, sem ser educada pela carne, não por mim, né? Mas eu sei também que nós somos como se fosse uma tela branca, que a gente é colocado numa família, Deus coloca uma família para nós,
Ele te põe lá dentro, e lá dentro você começa a ser educado pelos seus pais, educado pela sua mãe. Você vê, uma coisa é aquilo que o seu pai e sua mãe falam para você, a outra coisa é que conta muito mais, é o que o seu pai e sua mãe fazem. Né? Então a gente começa a ser educado, é como se essa tela branca nossa fosse começando a ser pintada. Então você olha como seu pai trata a sua mãe, você olha como sua mãe trata os filhos, daí vem os amigos, daí vem a escola, e você vai sendo formado. A ponto de eu chegar para você hoje e falar assim: por que você age dessa forma? Por que você reage desse jeito? Porque eu sou assim. Você tem certeza de ser assim? Ou você foi pintado desse jeito? Né? Então, por isso que é importante a gente sempre voltar nossos olhos para Romanos 12, 1 e 2, que fala da renovação da mente. Né? A renovação da mente vai trabalhar justamente nesse ponto. Ao invés de você ficar preso dentro de você mesmo, você vai ser liberto de você, daquilo tudo que você foi criado, e daquilo tudo a forma que você responde. E Deus, o que Ele vai fazendo? Trocando as coisas, renovando a mente sua. É como se Deus desse um thinner, e você fosse nesse quadro seu, que era branco, e fosse tirando a tinta que colocaram, até resplandecer a glória de Deus na sua vida. Né? Então, é importante que a gente entenda isso. Isso vai nos libertar de nós mesmos. Certo? Nós vamos aprender com o Senhor, vai ser transformado. Eu estou falando isso para você porque às vezes a gente é muito complacente com a gente e aceita as coisas de uma forma assim, que, justificando, rigorosos com os outros. Né? Ainda bem, meu querido irmão, ainda bem que nós vamos ser julgados quando a gente morrer no tribunal de Cristo por Cristo, não é por homem nenhum. As pessoas falam assim: lá você não vai poder falar nada. Não sei. De repente Cristo vai falar: ô Beto, chega aí, senta aí, vamos bater o papo. Mas que eu sei que o julgamento dele não vai mudar com as justificativas que eu dou, das intenções minhas, e muito menos em relação à minha esposa ou meu marido. A salvação é individual, queridos. Lógico que o homem, além de responder por ele mesmo, vai responder pela família. É bem né, pesado. Né? E nosso Senhor, nosso Deus, Ele tem aqueles atributos que são incomunicáveis, né? Ou seja, não passa para o homem, que é a onipotência, tem todo o poder. Onipresença, está em todos os lugares. Onisciência, conhece todas as coisas. Certo? E também, o fruto do Espírito dele, nele é perfeito. Em Deus. Esses atributos são comunicáveis. Amor, paz, bondade, benignidade, misericórdia, são comunicáveis. Mas nós não temos ideia do que é ser 100% amor. Ágape. Olha, vou falar para vocês uma coisa. Não há nada que você faça de bom, ou nada que você faça de mal, que Deus te ame menos. Pode se irar para você, pode ficar bravo com as suas ações, corrigir, mas Deus vai te amar muito. Você imagina você ser julgado por o justo juiz, que é 100% misericórdia. Não bate. Você percebeu que não bate uma coisa com a outra? 100% justo juiz, ou seja, a regra, e 100% misericórdia. Ué, e agora? Né? Então, até assim, é uma coisa interessante a gente pensar sobre isso, porque como é que funciona uma coisa para a outra? A gente não sabe. A soberania de Deus é maravilhosa. Né? Imagina se você fosse julgado por um legalista, que é aquele cara que, aquela pessoa que vive com a cabeça na lei. Ó, você fez isso, vai acontecer aquilo. Você fez isso, vai acontecer isso. Olha lá o que está acontecendo. Vai chegar
está lá. Sabe o que Deus falou com Moisés? Eu tenho misericórdia de quem eu quero. E não tem de quem eu não quero. Olha só. Isso é soberania de Deus. Eu estou falando para você é o seguinte, que não é nem para você viver no mundo da lua. Não, as misericórdias se renovam toda manhã. Então eu posso depois aprontar o que eu quiser durante o dia. Tem gente que pensa assim, viu? E fala assim, no outro dia de manhã se renovou tudo, pronto. Posso aprontar tudo de novo, no outro dia se renova. E tem gente que fala assim, ai, bati o pé na mesa, estou em pecado. Porque Deus fez eu bater o pé na mesa. Sabe, existem extremos, exageros de todos os lados. Nós temos que vigiar. Mas existe isso daí, né? E aí nós temos que entender que nós não conseguimos sondar os nossos corações, a nossa profundidade da mente. Por que você é assim? Porque é assim. A gente não sabe o que levou a gente a ser desse jeito. A gente não consegue olhar para nós mesmos e falar o que acontece conosco. Quem dera, quanto mais, aliás, falar para uma pessoa, apontar o dedo para ela. Olha lá o erro dele. Você faz 50 coisas certas, uma errada, você é massacrado pela errada. Normal. Às vezes, o que você mais precisa, meu querido, é que alguém chegue para você, te abraça e fala assim, obrigado pelo que você fez até agora. Está precisando de ajuda? Quais são as dificuldades suas? Quer 200 mil para você gastar? É bom, né? Queria também, Raul? Queria? A minha não quer, né? 5 não. Nem escutou, tá vendo? Não escutou? Então, e eu acho que nós temos que buscar o Senhor de todo o nosso ser. Certo? Tudo. Você está aqui, ó. Você tem que corpo ao espírito, né? Romanos 15:13 fala assim, ó. E o Deus da esperança vos encha de todo gozo e paz no vosso crer, para que sejais ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Em Hebreus 6:19, a qual temos por âncora da alma, seguro e firme, que penetra além do véu. Jeremias 29:11, eu é que sei que pensamentos têm a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim de graça. Mateus 11:28, vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Querido, não é errado você desejar paz, tranquilidade, felicidade. Não é errado. Não é errado você querer estar embaixo das asas do nosso Senhor para ser cuidado, protegido, para ser abençoado. Essa é a esperança nossa. Se você tem esperança no sofrimento, sua alma está sangrando. Nós não nascemos para sofrer. Não nascemos para isso. Nós nascemos para ser servos de Deus. Nós somos criados para ser colocados num jardim de vida perfeita. É esse o nosso lugar. E é para esse lugar que nós vamos depois. Não tem problema, sabe? Essa é a diferença de canonização católica para protestante. A diferença é essa. Basicamente, o católico é pecado riqueza, é pecado tranquilidade, é pecado paz, é pecado isso. E o protestante já tem uma visão mais ou menos igual ao judeu. Qual é? Estou sendo abençoado. E não é problema você querer melhor para você. Sabe? Quando a gente está nesse processo aí, de se entregar perante o Senhor, se derramar, Deus vai pegar a gente, e se você se entregar de alma mesmo, o Senhor vai pegar você e vai fazer você crescer e evoluir nesse processo todo. E Ele vai te levar, o Senhor vai te levar ao encontro das suas mazelas.
vai te levar ao encontro das suas falhas, dos seus erros. E quando você vai ao encontro, pode acontecer o que Deus quer. Ele não quer que você sofra, mas Ele quer que você dê a volta e vá para o caminho correto. Então, quando você vai levado aos seus problemas, você chega e fala assim: não devia continuar fazendo isso, vou parar. Pronto, verteu, acabou o problema. O problema é que nós temos pecados de estimação. Pecados de estimação. E que às vezes, Deus precisa não levar você ao encontro, mas levar você de encontro. Ou seja, você vai bater de frente com os seus problemas. E aí vem as coisas que acontecem com a gente: o sofrimento, o deserto, o trabalho, o tratamento, as situações, porque nós somos resistentes. Nós somos resistentes. Mas você está falando isso? E Jó? Fica para você, eu não quero a unção dele. Eu não quero. Certo? Então, o que eu falo é o seguinte: essa resistência nossa, esse sofrimento no deserto, 25 anos no deserto, e tem gente que fala assim: mas eu sou assim, chora, e se lambe, tem uma língua que lambe inteira assim, sabe, não muda, e continua com sofrimento, e não muda, continua com sofrimento, e gosta de sofrer. Esse é o problema, que quando a gente se entrega para Deus, o sofrimento acontece. Nós vamos passar por transformação, nós vamos mudar, o Senhor vai transformar, isso às vezes vai doer em nós. Porque você imagina só, gente, quando o problema é de estimação, a gente não quer resolver, ou a gente não sabe, tem uma coisa séria acontecendo, não temos nem a ideia do que estão fazendo errado. Você já tem, ele é um problema arraigado, certo? Já tentou, em casa uma vez, tinha uma arvinha que tinha, acho que era desse tamanhozinho aqui, aqui de baixo, a parte de baixo. Deu um vendaval e rachou no meio. Aí eu falei: um ceasa, comprei uma outra arvinha, eu falei: você tira para mim a raiz? Rapaz, o cara, depois que ele contou para mim, ele levar até caminhão mundo lá para arrancar a raiz. E você espera que na hora que Deus arrancar as raízes que você cultivou, regou, humilhou, vai ser facinho? Não vai. Vai doer. E se você não fizer isso, a volta: não, agora vai. Mesmo problema. Agora vai. Mesmo problema. A mesma coisa acontecendo. E todo mundo é culpado, menos você. E o mesmo problema acontecendo. O mesmo problema está. Isso que é importante, olha, mas em tudo isso daí a gente tem que ver que o homem erra. Você vê, por exemplo, eu vejo os homens da Bíblia, Moisés. Moisés, ele só ficou 80 anos para estar pronto. Mesmo assim, Deus quase matou ele por causa da circuncisão do filho dele. E depois ele não entrou na terra prometida. Olha Abraão, olha Davi. Quantos problemas eles tiveram por falha? É normal, então, essa falha. O que eu acho que nós temos que fazer é buscar o favor do Senhor em nossas vidas. O favor. A palavra fala assim, Provérbios 8:35. Porque o que me acha a vida e alcança o favor do Senhor. Salmo 5:12 fala assim: pois tu, Senhor, abençoas o justo como escudo, o cercas da tua benevolência. Isaías 64:4. Nunca ninguém viu ou ouviu falar de um Deus além de ti, de um Deus que faz coisas assim em favor dos que confiam nele. Provérbios 3:1. Meu filho, não esqueça a minha instrução, conserve na memória os meus preceitos, porque eles trarão para você longos dias e muitos anos, e também vida e prosperidade. Que o amor e a fidelidade não abandonem você, amarre-os ao redor do seu pescoço, escreva-os na tábua do seu coração, e assim você alcançará favor e aceitação diante de Deus e dos homens. Se você acha, eu já ouvi falar várias vezes assim, que Jó não murmurava, não reclamava. Não foi o que eu vi, não, é quando eu vi lá. Vai ler primeiro antes de você repetir o que as pessoas falam, sabe? Porque tá certo que lógico, né?
Deus abençoou a vida de Jó. Tem umas coisas na palavra que eu não consigo assim, aceitar assim. Quem sou eu, né? Mas Deus renovou tudo, inclusive os filhos. Eu não quero ter filho renovado, não. Eu quero ter outro meu filho, não. Já pensou? Não, Deus vai renovar a sua vida, vai matar seus filhos e vai colocar outros filhos. Ai, né? Mas assim, no capítulo 28 de Jó, normalmente eu dei uma olhada nas Bíblias, eles dividem o capítulo em duas partes, sabe? Mas aí olhando aquilo ali, parece que é uma parte só, capítulo 28, né? E o que ele fala ali no capítulo 28? Ele fala assim, que o homem, quando precisa das coisas, ele busca as coisas de uma forma muito boa. Tipo o ferro, o bronze, né? Decura a prata, o ouro. Aí falando que ele vai e cava minas onde nenhuma ave entrou, nenhum animal foi para lá ainda. O homem vai e busca, ele determina. O homem é maravilhoso. Como nós estamos avançados em tecnologia, gente. Só não estamos no dia a dia porque custa dinheiro, senão estaria muito avançado, né? Hoje você compra um carro nos Estados Unidos da Tesla, o carro sai da fábrica sozinho e vai parar na porta da sua casa. Sozinho. Sem motorista. Entendeu? Estava conversando com o cardiologista também, ele estava falando de um procedimento no coração, de válvula, né? Diz que a válvula fecha assim 90 graus, ela não pode fazer assim, que ela está flácida, né? Ela tem que fechar aqui, né? Eu falei assim, falando com ele, como é que você opera isso, né? Deve ser um negócio difícil, tem que quebrar as costelas, serrar, né? Abrir tudo o peito. Ele falou para mim assim, não, Roberto, põe um anteparo, né? Eu vou pro cateterismo. Gente, imagina só, o cara manda um anteparo que vai segurar a válvula no coração, pela veia sua, vai chegar lá no lugar e vai fixar o coração. Como o cara faz isso, gente? Você não gosta assim, a gente vê essas coisas assim e você fala, são coisas absurdas, maravilhosas. Mas ainda metade para frente do capítulo 28, ele fala assim, ó, mas aonde estará a sabedoria e o entendimento? Aí ele estava assim falando, o homem busca tudo, mas isso não. E aí ele usa as mesmas forças da natureza para explicar. O que ele fala? Ele fala assim, o abismo falou, não está comigo. O mar, até a fossa das Marianas lá, não está comigo. E aí Deus fala que a sabedoria e o entendimento é dele. E no versículo 23, no capítulo 28, ele fala assim, que Deus entende o caminho, e é Ele que sabe o lugar, porque Ele perscruta até as extremidades da terra de tudo que há debaixo dos céus. Quando regulou o peso do vento, fixou as medidas das águas. E também quando determinou as leis da chuva e o caminho do relâmpago dos trovões. Aí ele viu a sabedoria, ele se manifestou e esquadrinhou a sabedoria. E falou para o homem, eis que o temor do Senhor é a sabedoria. E apartar-se do mal entendimento. Eu tenho que falar para vocês, irmãos. Tudo isso que eu falei para vocês é para a gente ver quanto nós somos falhos, quanto nós fomos manipulados na nossa vida inteira por forças fora do nosso entendimento. Não tinha nem ideia que eu fui educado desse jeito. Assim, o quanto a gente é dependente de Deus. Não tem problema nenhum de você buscar o melhor. E também, você tem que entender que você vai ter que enfrentar os problemas da sua vida. E não é fácil esse tipo de coisa. E o temor do Senhor, que ele fala aqui, não é medo de Deus. O temor é reverência a Deus. Esse é o problema nosso. Nós queremos que Deus responda do jeito nosso. Tem gente que tem uma tendência mais legalista. Amém! Pá! Tem gente que tem uma tendência mais para o outro lado. Não, é tudo lindo. Deus é amor. Os passarinhos cantam. O papagaio está na árvore.
árvore, tudo é lindo, a misericórdia. Mas a verdade é, eu terei misericórdia de quem eu quiser, de quem eu aprover. Eu também não terei. Então nós temos que entender que o Senhor, Ele não é uma fabricação sua em mim. Ele é soberano. A soberania dele. E você ter temor é você se colocar nas mãos de Deus e transformar a sua vida. E o entendimento que fala aqui é se apartar do mal. Eu quero que você leve isso para... Eu queria que você levasse isso para esse ano. Falando, Pai, eu quero estar em suas mãos. Conduza a minha vida, Senhor. Transforma a minha vida, meu caráter. Manifesta a Ti em mim, Senhor. Faz eu passar pelas dificuldades, Senhor. Não sai do meu lado, Pai. É onde estiver, o Senhor comigo. Vamos, irmãos. Deus abençoe, viu?